Freud era muito interessado nessa questão do campo das artes, porque ele se perguntava como os artistas chegaram aí primeiro, né? Como eles perceberam de algum modo, né, através da sua criação, esses fenômenos que são próprios do inconsciente. Quer dizer, ele vai, de algum modo, conceber a ideia de que o artista antecede o psicanalista. Ele instrui o psicanalista a respeito do inconsciente. Então, esse interesse nosso pela literatura, pelo campo das artes, diz respeito a isso que a gente pode extrair do modo como os artistas chegam enfim, a essa aproximação com o inconsciente e muitas vezes não se dão conta disso. É interessante, se vocês perguntarem a muitos artistas se eles fazem análise, ou se eles têm interesse em fazer análise, eles não têm. Eles acham que se eles fizerem a análise, eles vão perder esse acesso espontâneo, direto, que eles têm ao inconsciente. Então é muito curioso isso, né? Quer dizer, eles têm na sua vida privada, particular, a mesma neurose que nós mortais, né? Os grandes artistas também, mas, de algum modo, esse mecanismo, esse resultado, essa questão da sublimação para eles, né, é muito importante. O modo como eles tornam aquilo que é da ordem do horror, aquilo que é da ordem, por exemplo, do que está recalcado, né, algo passível de se dar a ver. Algo que é absolutamente da ordem do horror se torna risível. Há um prazer que nós podemos extrair do resultado desse trabalho artístico, porque algo ali, né, algo desse objeto tomado, né, pela sua destrutividade, muitas vezes, né, no momento que ele ganha a sua condição de arte, ele é levado à dignidade, né, da coisa, como diz o Freud. Né? Então, eu falava aqui, por exemplo, do Walter Ugumãe no livro A Máquina de Fazer Espanhóis, que é um livro que se passa num asilo, com o personagem no final da vida. É um livro que, num certo momento, você começa a lê-lo, ele te traz uma certa agonia, afinal de contas, um livro que fala, né, de pessoas, né, num asilo, né, no final da vida, e, de repente, ele começa a brincar com toda aquela situação, ele recria o personagem do metafísico lá do Pessoa no poema da tabacaria, e ele começa a brincar um pouco com aquela situação, e aquilo que era da ordem do certo horror se torna absolutamente risível. Eu não acreditei que no final do livro eu estava rindo das soluções que o Walter Ugumãe nos trazia. Né? Então, pensar a relação da psicanálise com a literatura é um pouco pensar isso, né? Pensar como os artistas, o que eles têm a nos instruir sobre esse saber não sabido, porque eles não sabem que tem. Isso é que é interessante. Né? Quando a gente pede, por exemplo, um artista contar o processo criativo dele, ele diz, não me peçam isso não tem nada a ver, eu não quero falar disso. Né? Isso é uma coisa que, enfim, não interessa. Né? O que interessa é o que eu estou apresentando aqui, né? O que eu estou dando a ver e o que me levou, de algum modo, a trazer até vocês isso. E assim é Saramago, né? Um sujeito que, mesmo quando ele tem a intenção de provocar, mesmo quando ele quer nos desassossegar, ele não nos desassossega na sua intenção, mas naquilo que ele provoca até mesmo sem o saber. Porque muitas vezes do que ele visa, às vezes uma crítica social, você disse bem, Marília, ele toca na questão do sujeito, na divisão do sujeito. Né? Então, Saramago é ele mesmo um produto artístico de algo que ele desconhece. Ele tem eu começo com uma citação dele que eu acho fantástica, que tem tudo a ver com o que a gente faz, né, no divã. Ele diz assim: conhecemos o nome que nos deram, não o nome que temos. Olha que interessante. Conhecer o nome que nos deram não significa que saibamos o nome que temos, do ponto de vista da nossa subjetividade, a causalidade psíquica desse nome. Né? E o próprio Saramago viveu isso, né? Porque ele
pai dele foi ao cartório registrar o nascimento dele. 2 dias depois, inclusive teria perdido o prazo para fazer a certidão, mas ele nasceu no dia 16 e o pai disse que ele tinha nascido no dia 18 para poder fazer a certidão. E aí o escriturário, né, do cartório, quando vai fazer o registro do Saramago, em vez de colocar o nome dele como igual do pai, que seria José de Souza, coloca José Saramago. Saramago era a alcunha da família, não era sobrenome. Então, Saramago foi o primeiro a receber, né, como nome a alcunha da família. Isso só vai ser descoberto quando, nos documentos para a escola, se descobre que ele não tem o nome do pai, que ele não tem o nome da família. Então, portanto, ele não poderia, né, estar matriculado, vinculado à paternidade, porque ele não tinha o nome do pai. Então, olha que interessante, ele vai inventar na literatura um nome que ele acidentalmente já tinha na certidão. Ou seja, ele não se dá conta de que ele faz disso uma causa na vida dele. Ele se torna José Saramago, um grande escritor.